Bom dia, igreja. Bom dia, família. É muito bom estar com vocês nessa manhã, como família, como corpo. Eu estou aqui me preparando, porque eu sou uma pessoa analógica. Eu gosto de escrever. Então, é o caderno, é escrito. E isso aqui toma um pouquinho mais de espaço, né? Mas é o jeito que eu gosto de trabalhar. Em tudo. Eu gosto de estudar escrevendo. O digital a gente precisa, mas não é a minha forma favorita. Eu agradeço primeiramente a oportunidade, né, de estar aqui, e eu confesso que é um desafio, que o capítulo 11 de Romanos não é um capítulo muito... O pastor está indo. Mas foi uma das minhas opções, né? Eu pedi, então tá bom. Vamos orar, irmãos, porque eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, e o Senhor tem sido misericordioso e tem nos dado a oportunidade do entendimento da Tua palavra. E nós reconhecemos que somente através do Teu Espírito Santo que podemos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada um que está aqui, por cada um que está nos ouvindo e que vai nos ouvir em algum lugar deste planeta, Senhor Deus. Nós te agradecemos que o Teu Espírito Santo esteja convencendo-nos a todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, e que todos os dias, Senhor Deus, nós possamos entender a nossa necessidade de Ti e a nossa gratidão pela Tua graça que nos alcançou. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Me ajuda nessa tarefa, que a Tua igreja possa receber assim como eu recebi. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o capítulo 11 de Romanos. Obrigada, irmão. Irmãos, vocês, desculpa se eu, de repente, tossi, mas essa semana a gripe me pegou. Estou melhor, graças a Deus, mas não nos impossibilita. Nós vamos ler o capítulo 11. Eu peço aí o pessoal do visual que coloque a versão NVI, que é a versão que eu tenho e que eu gosto, para que a gente possa acompanhar na mesma versão. Eu vou ler aqui da minha, então, para eu poder ter continuidade, tá? O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Verso 9. E Davi diz: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Os ramos enxertados, verso 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles,
Veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? 16. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. 19. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado a uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Todo Israel será salvo. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o redor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também receberam agora misericórdia, graça e misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É um capítulo longo, é um capítulo minucioso, com muitos assuntos que até hoje não tem um consenso na cristandade, mas são mistérios, né? Paulo fala disso aqui algumas vezes, que são mistérios, e ele usa nesse hino aqui a palavra inescrutáveis. Talvez você não tenha tido a curiosidade de saber o que é isso, mas inescrutável é
impenetrável, insondável, alguma coisa que não se pode conhecer. Então, talvez a gente, como diz o nosso pastor, tudo que a gente precisa saber está aqui, né? Então, vamos lá. Romanos é uma carta principal de ensinamento da doutrina da fé cristã, e essa doutrina vai até o capítulo 11. Não é onde encerra o livro, mas é onde encerra essa parte do ensinamento. E Paulo está falando a uma igreja que tem gentios e tem judeus. Os gentios são... Todo mundo sabe o que é gentio? Não vou perguntar, porque quem não souber não vai levantar a mão, porque vai ter vergonha, com certeza. Mas o gentio é aquele que não é judeu. Não é uma pessoa gentil com L, não é uma pessoa... Não é gentil de gentileza, é gentil com U no final, ela não é judia, não nasceu, não aderiu à fé judaica. Então, Paulo está falando aqui a esses dois tipos de pessoas, né? A questão era se os judeus tinham a salvação por terem sido um povo escolhido. E aí ele vai começar a falar aqui. A primeira pergunta, no capítulo 11, é o que acontece com o povo judeu com a vinda do Messias Jesus. Muitos judeus resistiam à vinda do Messias, apesar da conversão de muitos deles. Lá no livro de Atos, a gente já via a conversão de muitos judeus. E até hoje, nesse último século que nós estamos vivendo, e no final do século passado, a conversão de judeus é uma coisa, assim, extraordinária que tem acontecido. Deus tem se revelado grandemente a esse povo, e muitas pessoas têm entendido que Jesus é o Messias que foi falado desde o Antigo Testamento. E aí, Paulo vai responder lá no versículo 1 até o versículo 6. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Vamos ver o currículo do Paulo aí, pessoal da multimídia pode me ajudar? Vai lá em Filipenses 3:5. Vamos ver. Filipenses 3:5. Olha, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Esse era o Paulo, né? E ensinado ali aos pés de Gamaliel. Ele não era pouca coisa, não. Ele realmente era um cara judeu por formação, por convicção, mas que foi alcançado e entendeu, e Deus deu a ele esse ministério, que era o apóstolo dos gentios, como ele fala lá embaixo, um pouquinho mais nesse capítulo 11 mesmo. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo expõe que, assim como no Antigo Testamento, Elias, ele cita Elias lá nesse pedacinho, há uma minoria que Deus reserva para ele, um povo fiel. Paulo dá sempre o seu próprio testemunho, ele é um judeu convertido. Deus manteve sempre ao longo da história uma lâmpada acesa, um povo separado. Porque ao longo da história toda, Israel foi o quê? Rebelde, né? O povo difícil, esse povo de Israel. Sempre apanhando, sempre se rebelando, Deus corrigindo. O Antigo Testamento todo é isso. O povo se rebelando e Deus corrigindo. Mas o Senhor sempre separou remanescentes dentro desse povo. Então, nós vemos lá que filho de Abraão é aquele que crê. Não é só judeu, não é só filho de Abraão porque é judeu. Lá em Romanos 2, 28 e 29, ajuda aí, multimídia. Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita.
tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está aqui dizendo para a gente que não é participante da fé só porque cumpriu a lei, porque eles achavam que é um incircunciso, ele não cumpre a lei, Deus está rejeitando. Ele está dizendo aqui, não, e Deus também não rejeita o seu povo. Vamos lá. Segunda pergunta, essa situação da rejeição do povo surpreendeu a Deus? Você acha que Deus ficou surpreso? Nossa, o povo está me rejeitando, Deus não ia saber, que Deus foi pego de surpresa. Meu Deus, os judeus não estão me recebendo. Você acha que Deus já não sabia, já não tinha conhecimento de que o povo iria rejeitá-lo? Com certeza que sim, né? O texto nos diz, lá em Romanos, do versículo 7 até o 10, vamos lá. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Mas os eleitos, a gente viu lá que os eleitos eram os salvos, nos capítulos anteriores, né? O obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Olha o que Davi diz lá no Antigo Testamento. A mesa deles se transforme em laço e armadilha. Então, a própria lei, os próprios rituais deles se transformaram num laço. Eles passaram a crer mais nos rituais, nas leis e no cumprimento daquelas coisas como salvação do que no Messias. Não só o povo judeu, meus irmãos. Às vezes, infelizmente, hoje nós vemos crentes que deveriam entender da palavra, substituindo o sacrifício de Jesus por outras coisas. Algumas igrejas até usam algumas coisas ligadas à questão judaica, como se aquilo fosse implantar salvação ou implantar alguma coisa para que aquela pessoa fosse alcançada. Nós vemos tantas coisas aí no nosso meio também, não só o povo judeu errou nisso, como hoje, se nós não vigiarmos, nós também erramos. A nossa mesa se torna laço. Nós estamos sempre, a palavra de Deus está sempre aqui nos corrigindo para voltar à palavra, voltar à raiz, voltar àquilo que o Senhor tem nos pedido lá desde o começo. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, os ritos de vocês se tornaram laço. E isso está atrapalhando vocês de verem o Messias, isso está tampando os olhos de vocês. Vamos lá. O texto nos diz que não é simplesmente o povo não entendeu, mas já estava no plano de Deus, e isso já acontecia ao longo da história com os profetas, que muitas vezes foram rejeitados. Os profetas no Antigo Testamento, Deus falava com eles e Deus falava o quê? Olha, eles vão te rejeitar, mas fala, dá o recado. E desde o Antigo Testamento era assim. Como entender a situação entre os gentios e os judeus? Vamos lá, no versículo 11 até o 16. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo,
o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vamos ver essa... Ele fala aí de provocar ciúmes no povo. A aceitação dos gentios, ela provoca ciúmes no povo de Israel. Vê lá, essa profecia lá em Isaías 65:1. Coloca para mim, Antônio, por favor. Isaías 65:1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. É o Senhor se revelando aos gentios, a uma nação que não perguntava por ele, como diz aí em Isaías, que foi um profeta messiânico, né? Ele falava a respeito do Messias, falando para nós a respeito da sua vinda e da aceitação dos gentios como parte da salvação. A transgressão, a rejeição de Israel resultou na salvação para todas as nações, chegando a nós. Israel é a raiz e os gentios como descendentes espirituais. E desde o Antigo Testamento, a vocação do povo de Deus era missional. Israel já cantava nos Salmos a salvação para todos os habitantes da terra. Pega aí para mim, Salmo 96, do 1 ao 3. Então, essa salvação que alcançaria não só o povo de Israel, já foi anunciada desde lá do Antigo Testamento. Salmo 96, isso. Vamos ler todos? Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Isso já era a proclamação do Evangelho, já desde lá no Antigo Testamento. Em Abraão, a bênção foi para todas as famílias. Amém? Abraão, ele abençoa. Em Abraão, como é que a palavra de Deus diz? Que todas as famílias da terra, não é verdade? Ele disse que era só as famílias de Israel, só aquela família de Abraão? Não, que ele seria bênção para todas as famílias da terra. Então, Israel foi reconhecido como um reino de sacerdotes, lá em Êxodo 19, 5 e 6. O sacerdote leva o homem a Deus, a nação tinha responsabilidade de levar as nações a Deus. Raabe, na conquista de Jericó, Raabe era o quê? Uma prostituta que foi quem creu. E ela foi muito importante na conquista do povo de Deus a Jericó. Não é verdade? Raabe, ela não era do povo de Israel, mas ela foi aceita, foi ali, desde lá já foi enxertada, né? Ela já foi descendente espiritual. Ruth também, ela foi uma moabita, mas ela é a protagonista. Então, desde o Antigo Testamento, não era israelense, não, só quem nascia ali. Quem entendia e quem aderia àquela fé fazia parte daquele povo. As nações já aparecem desde o Antigo Testamento para mostrar que a intenção de Deus sempre foi alcançar a todos, não só o povo de Israel, mas age no mundo inteiro. A manutenção de Israel como um povo é uma coisa assim que realmente, dizem que houve uma entrevista com uma autoridade e perguntaram se ela acreditava em milagre. E ela falou que sim. Ele falou, então me dá um exemplo de milagre. Ele falou assim, os judeus, o povo perseguido ao longo da história. O povo perseguido ao longo da história.
Israel ficou no domínio dos gentios desde o ano 70 e depois só teve a sua terra restaurada em 1967. Então, durante 1900 anos, Jerusalém ficou fora da sua terra por causa da sua desobediência. Israel ficou esperando o momento dessa salvação. E Deus tem restaurado esse povo. Vamos lá, no versículo agora 17 até o 21. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, eu achei isso tão maravilhoso. Eu falei assim, gente, eu estou bebendo dessa seiva, olha que coisa linda. E eu falei assim, meu Deus, me dá dessa seiva todos os dias. Não se glorie contra esses ramos. Não é só porque você foi aceito que a gente tem que colocar de fora o povo de Israel. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz é você. Quem gosta de planta sabe disso, né? A gente olha para a raiz logo. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha aí. Não se orgulhe, mas tema. Olha Deus nos chamando aí a perseverança, a nos mantermos firmes, enxertados em Cristo, colocados ali em Cristo. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha, que chamada, viu? Então, Deus não rejeitou Israel. Os judeus se achavam melhores por terem sido escolhidos. E a Bíblia critica essa postura, pois ninguém foi escolhido por mérito. Aí os gentios também se orgulham por serem enxertados. Olha só, o judeu se orgulha porque é judeu e o gentio se orgulha porque foi enxertado. E ninguém tem que se orgulhar de nada, porque ninguém fez nada para estar nessa árvore, nessa oliveira. Quem é a nossa oliveira? Jesus, eu sou a oliveira. E quem é o nosso agricultor? É o Pai, né? É o Pai, é o nosso agricultor. Então, Paulo está aqui chamando a atenção. Olha, você que é gentil, não se orgulha porque está enxertado. E você que é judeu, não se orgulha porque você é um ramo natural. Ninguém fez nada para merecer isso. Nós fomos colocados ali pela graça, não há mérito. Ninguém merece estar ali. Não há como entender, assim, a gente não pode deixar de lado o Antigo Testamento e abnegar toda essa questão do povo judeu. Não tem como entender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Não há como entender o perdão sem conhecer a lei. Não dá para entender graça sem saber o que é pecado. Desde os patriarcas existe essa árvore natural. Paulo usa a oliveira para ilustrar. É uma árvore que dura até 2000 anos. Nós fomos enxertados através das feridas de Cristo, enxertados para produzir bons frutos. Nós sabemos que quando a gente compra uma árvore lá, uma mudinha, que fala assim, essa muda aqui é enxertada. Eu achava antigamente, né, antes de ter conhecimento, entender, eu achava que isso era uma técnica nova, né, de enxertar, mas aí a gente olha a palavra de Deus assim, ó, Paulo já era entendido desse negócio de enxertar a árvore, isso é uma coisa antiga. Então, quando a gente sabe que aquela árvore é enxertada, quem gosta de planta aí sabe, quando a árvore é enxertada, o que acontece? Ela dá fruto mais devagar? Não, ela dá fruto rapidinho, não é? E o fruto é bom, não é bom? E ele é diferente do natural? A laranja da árvore enxertada é diferente da árvore natural? Ela é melhor ainda, não é verdade? Então, o Senhor tem nos chamado como enxertado e você tem a obrigação de dar um fruto melhor ainda. Olha só,
Que coisa boa! E você tem a capacidade, sabe por quê? Olha a seiva que te alimenta. Que maravilha, né? Você é um galho enxertado nessa oliveira para produzir bons frutos, para produzir fruto melhor ainda, porque você recebe essa seiva, que é o Espírito Santo. Quando acontece essa restauração de Israel, quando vai acontecer essa restauração de Israel e do povo judeu? Vamos lá, Romanos 11, 22 e 24. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não contribuíram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Israel, vamos até o versículo 27. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o seu pecado. Israel foi espalhado, perseguido, massacrado ao longo da história, mas teve a sua terra restabelecida, como vemos lá em Amós 9, 14 e 15. Amós 9, 14 e 15. A gente está lá no Antigo Testamento, lá em Amós. Amém. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Se você não sabe, Israel fica ali no meio de um deserto. E, milagrosamente, Israel é uma potência em ciência, em agricultura, e em tecnologia, e em tantas outras coisas que você possa imaginar. A tecnologia que eles desenvolvem está muito na nossa vida, em coisas que talvez você nem imagina. Eu tenho o prazer de ter uma empresa israelense na minha carteira de trabalho. Já trabalhei para uma empresa israelense. Eu tenho essa bênção. Eles produziam algumas peças assim, e na área deles era a tecnologia mais avançada. Eles liberavam conhecimento para empresas do mundo inteiro, porque quando eles desenvolvem alguma coisa, eles são muito capazes. Eles já têm vários prêmios, as pessoas desenvolvem numa terra que não tem potencial natural. Como o nosso Brasil, que a gente tem, assim, aqui a terra se plantando tudo dá, a deles é terra que se plantando nada dá. Só é um milagre mesmo. Só é um milagre de Deus dar sabedoria e dar desenvolvimento. Não há como explicar um povo que conservou a sua cultura e fé ao longo da história, só mesmo sendo o resultado da graça de Deus. Não tem como explicar naturalmente isso. Vamos lá, 28 até o 32 agora. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Vamos parar aqui.
Só um parêntese, no versículo 29. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Israel é o povo eleito. E ele está dizendo aqui que Deus não revoga, Deus não volta atrás. Ele não mudou isso. Assim como vocês, 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também receberam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Israel tropeça, pois acha que será salvo pelas suas leis, e os gentios se orgulham por terem sido escolhidos. Não podemos deixar as verdades bíblicas e aceitar as tradições que não são bíblicas. Voltar para a raiz é voltar para as Escrituras. Deus coloca judeus e gentios submetidos ao senhorio de Cristo. Somente através dele há salvação, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus colocou, no versículo 32, pois Deus colocou todos sob a desobediência. Deus nivelou todo mundo, está todo mundo igual. Ninguém merece nada, nem judeu, nem gentio, ninguém merece a salvação. E aí ele envia o seu filho Jesus. E aí judeu e gentio precisam o quê? Reconhecer que ele é o Messias, que através do sacrifício de Jesus, que foi anunciado lá desde os profetas, através do Antigo Testamento, foi anunciado e que precisa ser reconhecido hoje por nós, pelos judeus e por toda a terra. E essa palavra tem sido anunciada, né, meus irmãos? Através de nós, presencialmente, e hoje nós temos a internet. Quantas vezes a palavra de Deus vai chegar em lugares que talvez essa mensagem vai chegar num lugar que eu fisicamente nunca vá, mas essa palavra pode chegar. Quantas mensagens aqui do pastor Zeimar e de outros pregadores vão chegar em lugares que a gente às vezes nem imagina, mas pessoas vão ser alcançadas. E nós ainda temos essa possibilidade de usar a tecnologia para divulgar a palavra de Deus. Deus tem nos dado essa ferramenta. E, meus irmãos, é um texto assim bem difícil de entender. Como Paulo diz aqui no versículo 25, é um mistério. E tem coisas aqui que talvez você não tenha entendido, e que alguma coisa também meu Deus, como é que a gente entende isso? E a única coisa que a gente pode fazer é nos curvarmos diante do Senhor e fazer igual Paulo fez aqui, ó. Ele encerra esse capítulo com uma doxologia, né? Ele entende, ele se submete, apesar de toda a sabedoria, de todo o entendimento dele, ele se curva diante da grandiosidade do Senhor. E eu vou pedir a você que leia comigo este hino de louvor a Deus. Eu não sei se Paulo cantou este hino, né? Eu não sei se era um cântico comum daquela época, daquele povo. Não sei. A gente não conhece a melodia deste cântico, mas a gente tem acesso à letra. Vamos ler? Vamos ler esse cântico todo, a partir do versículo 33. Nós vamos reconhecer essa profundidade de riqueza. Vamos lá? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Pode continuar. Quem primeiro lhe deu
para que ele o recompense. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Algumas coisas não nos são entendíveis, são inescrutáveis. Algumas coisas a gente não tem nem como saber. Seria loucura tentar entender tudo. Mas o que nós precisamos entender é que nós fomos enxertados nessa oliveira e que o Senhor nos dá dessa seiva todos os dias e a todo aquele que quer receber. A gente viu aqui nesse texto, né, nesses capítulos de Romanos, sobre predestinação, e aí alguns podem pensar que uns Deus escolheu, outros Deus rejeitou. Se você acha que a predestinação é baseada nisso, não é a nossa doutrina como batista, achar que um é o escolhido e o outro é rejeitado, mas nós, conhecendo o amor de Deus, você acha que se alguém se achegar ao Senhor com o coração quebrantado, ele vai dizer, não, você não. Você acha que Deus faria isso? Não, Deus nos entrega ao nosso próprio coração. Se a pessoa não o quer, ele não insiste. Ele é um gentleman, né? Ele entende aquilo. Se o rejeita, Deus respeita essa rejeição. Mas todo aquele que chega diante dele com o coração quebrantado, contrito, entendendo que Jesus é o Senhor, ele aceita. A todos quantos virem, a todos quantos se aproximarem do Senhor, ele aceita. E ele está de braço aberto para receber todo aquele que entende que Jesus Cristo é o Senhor, seja um galho natural ou seja um galho enxertado. Eu sou um galho enxertado, mas a gente pede ao Senhor que nos dê dessa seiva todos os dias, para que a gente possa permanecer, como diz o apóstolo Paulo aqui, permaneça enxertado, bebendo dessa seiva, para que a gente possa dar muitos frutos ainda melhores do que os galhos naturais. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que naturalmente a gente não pode entender. Deus abençoe, irmão. Chegamos ao final